É o tema da mensagem nesta noite. É o texto onde a mensagem se encontra, mensagem que nós vamos refletir, meditar para a edificação da nossa alma, tá? Pedir também todo o silêncio, toda a reverência e lembrar também que os cultos estão começando às 18h30, porque a oração também é um culto, tá? Então às 18h30 nós estamos começando o culto com meia hora de oração. Para aqueles que gostam de orar, sentem a necessidade de orar, eu sinto a necessidade de orar. E podem, para aqueles que gostam, sentem a necessidade, podem estar. É muito bom estar meia hora antes para nós começarmos orando, tá? E quem chegar antes, não fique batendo papo na porta, tá? Porque pode tanto atrapalhar a oração, daqui eu estava ouvindo muita conversa, e tanto pode atrapalhar a oração, como você está perdendo de estar orando nesse momento. Então, se chega mais cedo, nem que você não ore, mas sente quietinho e pelo menos medite, reflita, né? Peça a Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos necessidade de orar, todos nós. Não há ninguém que não tenha necessidade de orar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele precisou orar. Ele passava noites orando. Então, essa campanha que nós estamos fazendo não é para mim, não é para as famílias, é para as próprias vidas aqui, pela igreja, para nossa cidade, para aquelas pessoas que você gostaria de ver salvas. Então, é o momento de estarmos orando. Nós temos tanto tempo para conversar com aquelas pessoas que nós gostamos, com aquelas pessoas que nós queremos encontrar. Tem depois do culto, vocês podem ficar até meia-noite, 1h, passar a noite aí, se quiser, conversando, tá bom? Mas quando nós chegarmos à casa de oração, o nome já diz, é casa de oração. Vamos orar, né? Porque não há outro objetivo de estarmos aqui a não ser buscarmos a presença do Senhor e termos comunhão uns com os outros. Nós temos um momento de buscar a presença do Senhor, de adorarmos, e o momento então da comunhão, que é depois nós sentamos, tomamos aquele cafezinho, fazemos aquele lanche e aí conversamos bastante. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo 8, versículos 1 até o versículo 4. O pastor está pegando o pé assim, mas é para o próprio bem da igreja, tá? Para a gente ir reaprendendo algumas coisas que durante os anos nós deixamos de aprender, nós desaprendemos. Então nós vamos reaprendendo agora. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Acompanhe a leitura que está projetada, ou aí na sua Bíblia, e diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Ore, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Senhor, nós queremos nessa noite, temos orado a Ti, já temos pedido, Pai, e viemos agora, mais uma vez, ó Pai, pedir que a Tua palavra, ela fale aos nossos corações, que a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, possa nos iluminar e que possamos bem caminhar através dessa luz nas nossas vidas. Que assim seja e a Tua vontade seja feita através da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus colocou no meu coração nessa noite de falarmos aquilo que Jesus fez nas nossas vidas através da sua morte, comparando com a cura de uma doença muito temida nos tempos antigos, nos tempos bíblicos. Hoje essa doença praticamente ela já está controlada, hoje essa doença já é praticamente vencida, vemos poucas, raras pessoas com essa doença, mas nos tempos antigos ela era pior do que a AIDS. Quando a AIDS apareceu, lembram-se quando a AIDS apareceu? Tinha gente com medo de sair de casa, tinha gente com medo de cumprimentar as pessoas, tinha gente com medo de tomar ônibus, encostar em pessoas que porventura viessem a ter AIDS. Então, para a gente ter uma ideia do que era a lepra nos tempos antigos, era como se fosse a AIDS quando apareceu. Era uma doença
contagiosa. Para vocês terem uma ideia, os que sofriam dessa doença lepra não podiam andar normalmente pelas ruas. Aliás, eles nem pela cidade podiam entrar. Eles tinham uma cidade separada para eles. Era chamada Cidade dos Leprosos, refúgio dos leprosos. Eles não podiam andar normalmente dentro de uma cidade. E se porventura eles tivessem que entrar na cidade por alguma necessidade, alguma urgência, eles tinham que ir de longe. Toda vez que eles vissem uma pessoa, se eles estivessem andando nessa calçada, do outro lado da rua viesse alguém, eles tinham que gritar: leproso, 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 avisando que a pessoa era leprosa. Eles eram marcados por isso. Ninguém gostava dos leprosos. As pessoas tinham medo, tomavam distância, não chegavam perto, porque era uma doença altamente contagiosa. Só de encostar na outra pessoa poderia pegar a doença chamada lepra. E é uma doença que corroía toda a pele da pessoa, não só a pele, mas a carne da pessoa, e atingia inclusive os ossos. Para vocês terem uma ideia, o leproso não sente dor. O leproso é insensível à dor. Pode-se arrancar pedaço de carne do leproso, ele não sente dor. Pode arrancar ossos do leproso, ele não sente dor. Porque a lepra amortece todo o corpo, deixa a pessoa insensível à dor. Por isso que lá no hospital, Deus falou no meu coração exatamente isso: se você está com dor, filho, louve, adore, dê graças, porque a dor é um privilégio que nem poucos reconhecem. Porque se não fosse a dor, nosso corpo não se defenderia contra invasões, contra intrusos, contra males, contra aquilo que ferisse. A dor é um instrumento de defesa para o corpo. E o leproso não tem essa dádiva da dor. O leproso é uma pessoa que vive à margem da sociedade. O leproso é uma pessoa solitária. O leproso é uma pessoa que não tem contato com as demais. O leproso é uma pessoa discriminada. E era exatamente uma figura dessa, uma pessoa dessa que apareceu no caminho de Jesus. Quando Jesus vinha descendo o monte, Jesus havia subido ao monte e desceu no meio da multidão que o seguia. Eu não sei sinceramente como esse leproso teve coragem de entrar no meio da multidão, e nem como ele conseguiu entrar no meio da multidão. Não podia. Mas a necessidade que ele sentia de uma cura, de uma restauração, era tão grande que ele enfrentou todos esses obstáculos, entrou no meio da multidão e foi até Jesus. Diz o texto que, aproximando-se, adorou de joelhos, adorou a Jesus de joelhos, e disse a Jesus: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. Olha só que humildade. Primeiro, ele se ajoelha diante de Jesus. Ele reconhece em Jesus alguém digno de adoração. Será que nós reconhecemos também em Jesus alguém digno de adoração? Mais uma vez eu volto a tocar nessa tecla. Quando nós adoramos a Jesus, nós estamos declarando que Ele é digno de adoração. Adore a Jesus no momento da adoração. Adore a Jesus quando você estiver em casa, em qualquer momento. Adore a Jesus. O leproso, mesmo nas condições dele, ele reconheceu que Jesus é digno de todo louvor, de toda glória. Se você puder estar na casa de oração, no momento da adoração, venha e punha-se a adorar. Abra o coração para adorar. Esqueça os demais problemas da vida, esqueça as demais pessoas do seu lado e adore ao Senhor. Adore, porque Ele é digno de adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, é como um tributo que nós estamos pagando. Não foi falado sobre tributo aqui, se eu não me engano, na quinta-feira retrasada, quando o Diego trouxe a palavra, foi isso, né? O louvor é como um tributo que nós damos ao soberano, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E que são tributos? Impostos, taxas, quantias, valores devidos, e que pagos retornam em benefícios para nós. Todo tributo, de alguma forma, retorna ou deveria retornar para nós
em favor de algum benefício. Por exemplo, pagamos um tributo caro para andar por nossas estradas. Em compensação, temos em troca os benefícios que advêm desse tributo. Se o nosso carro quebrar na estrada, temos socorro, temos guincho, pelo menos até a próxima cidade, de lá eles dizem assim. Temos o quê? As estradas bem cuidadas, recapeadas, sem nenhum buraquinho, né? Temos estradas bem iluminadas, serviço devido quando está com neblina. Tudo isso são benefícios que nós recebemos em troca de um tributo que nós pagamos. Ou seja, então toda vez que nós adoramos, se a adoração é um tributo a Deus, recebemos de volta algum benefício. Esse leproso foi grandemente beneficiado através da adoração que ele prestou ao Senhor. Ele ajoelhou-se diante de Jesus, o adorou, e o que aconteceu depois com ele? Ele recebeu o que ele mais queria na vida: ser curado de uma doença que era incurável, uma doença altamente contagiosa, uma doença que jogava-o à margem da sociedade, uma doença que não lhe permitia viver. É simples, não lhe permitia viver, porque a vida que o leproso vivia não era uma vida, não era vida. Ele recebeu esse grande benefício através da adoração. Vocês estão percebendo que cada culto eu estou querendo levar vocês a entender o benefício da adoração? Que não é simplesmente uma meia horinha no culto que nós passamos só para preencher o espaço, só para preparar o nosso coração para receber a palavra. Não, ela prepara o nosso coração para receber a palavra, mas ao mesmo tempo é aquilo que nós viemos dar ao Senhor. Nós viemos ao culto, nós recebemos bênçãos, nós recebemos a palavra, e o que nós damos ao Senhor? Nós damos o nosso louvor e a nossa oração, a nossa adoração. Se eu chegar na metade do culto, eu só vou receber. E olhe lá se receber, porque talvez eu nem receba, porque eu primeiro não dei. Então a palavra de Deus diz: quem primeiro deu a ele, depois recebeu a audiência. Nós damos. Então nós damos a nossa oração, damos a nossa adoração, damos o nosso louvor, damos a nossa gratidão e recebemos dele bênçãos. Ou não precisamos receber? Estou dizendo que você vem à igreja para receber um carro novo, uma casa, uma mansão. Não, mas todos nós precisamos receber graça, precisamos receber força, precisamos receber sabedoria, precisamos receber tudo o que nós precisamos para nós nos mantermos vivos, inteiros, em pé na presença do Senhor. Ou não precisamos? Precisamos. Então, olha, essa palavra é para todos aqueles que podem estar na hora, devem vir. Agora, se você não pode, está trabalhando, tem alguma coisa que impede, essa palavra não é para você, mas é para aqueles que podem estar, e muitas vezes deixam o Senhor em segundo plano. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou cuidar das minhas coisas, primeiro eu vou fazer isso, depois é só chegar lá, eu vou me alimentar mesmo, receber uma palavra, tá bom, mas nós precisamos dar ao Senhor, dar a devida adoração que Ele merece, e nós precisamos. Jesus então estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, o leproso perguntou a Jesus se ele queria o purificar, se ele queria o limpar. Jesus disse: claro que eu quero. E na mesma hora disse: seja purificado. E ele foi. Em seguida, Jesus faz algo que é totalmente diferente daquilo que hoje é feito pelos pregadores aí da televisão, os pregadores diante das multidões. Eles curam, ou melhor dizem, pode até ser que curam, alguns são usados por Deus com certeza, mas eles querem que tudo aquilo que foi feito seja altamente divulgado, seja contado aos quatro cantos da terra. Ou seja, eles querem marketing. Mas Jesus, totalmente diferente, disse: olha, não conte isso a ninguém. Jesus curava e sempre dizia: olha, fique quietinho, não fale nada para ninguém. Mas não tinha como. A fama de Jesus crescia cada dia mais e mais pessoas conheciam o poder de Jesus.
Mas ele recomendava a todos que recebiam a cura, recebiam o milagre, agora não conte isso a ninguém. Jesus só mandou que ele fosse contar ao sacerdote, porque era uma lei cerimonial do Antigo Testamento. Quando a pessoa era curada da lepra, ela deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote iria examinar a pessoa para ver se realmente ela estava curada, porque se ela estivesse curada, ela poderia voltar ao convívio da sociedade normalmente. Então ela tinha que se apresentar ao sacerdote, mostrar que realmente foi curada, e junto com aquela apresentação ao sacerdote trazia uma oferta de gratidão pela cura. Então Jesus, como era observador, cumpridor da lei, ele conhecia a lei, ele falou: olha, vá até o sacerdote, apresente-se a ele, para que ele confirme que você foi purificado da lepra, e apresente a sua oferta. Somente isso. Porque Jesus, ele não queria autopromoção. As pessoas o reconheciam, as pessoas o promoviam, mas ele não queria que isso viesse dele. Agora, por que eu falei tudo isso? Praticamente eu usei 15 minutos, metade do tempo da mensagem, para falar sobre essa doença, para falar sobre como era a vida de um leproso, para falar o que representava a cura na vida de um leproso. Por quê? Isso é importante para nós compreendermos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Jesus Cristo fez praticamente semelhante à cura de um leproso na nossa vida, porque nós também já nascemos contaminados com uma doença muito pior do que a lepra. Nós nascemos contaminados por uma doença chamada pecado. Pecado, isso mesmo. Palavra difícil de se ouvir hoje nas pregações, mas é a mensagem da cruz, a mensagem que Deus nos mandou pregar, dizendo que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 está escrito: porque sabemos que todos somos pecadores e estamos destituídos, sem a glória de Deus, estamos separados da graça de Deus, todos nós. Não há um justo sequer, não há um só sequer que faça o bem. E todos nós já nascemos nessa condição. Você pega uma criança linda, um bebezinho de colo, recém-nascido, coisa linda. Não há quem não ame, não há quem não goste. Se a pessoa for insano para não gostar de uma criança, um bebezinho. E a pastora Sandra estava falando algo interessante. Por que os bebezinhos têm essa carinha tão delicada, tão meiga, tão dócil? Exatamente porque eles precisam do nosso cuidado, eles precisam do nosso carinho, eles precisam da nossa proteção. E é por isso que Deus dotou eles com essa carinha. Já pensou se os bebês já nascessem com a cara que nós temos de adulto? Geralmente eles iam trazer para nós uma repugnância. Mas nasce com aquela carinha angelical. E não há como alguém não amar um bebê, não cuidar de um bebê, não dar aquilo que o bebê precisa. Porque eles têm aquela carinha, não é mesmo? Então, só que atrás daquela carinha angelical, daquele jeitinho tão meigo, está um coração cheio de pecado. Até os bebezinhos, eles podem não ter a consciência do pecado até uma certa idade, mas já estão contaminados pelo pecado. E a partir do momento que eles tiverem consciência do pecado, já estão destinados à morte, já estão destinados ao fogo eterno. Que coisa! Então, a doença chamada pecado é triste, é séria, é grave, tal ou maior do que a lepra. Muito pior, muito pior. Por que eu falei de todo o sofrimento do leproso? Porque eu falei da separação dele da sociedade, da vida que ele levava, que não era uma vida, para dizer que nós também estávamos na mesma condição de leprosos, contaminados por uma doença chamada pecado. O que vem a ser pecado? Pecado é tudo aquilo que causa separação entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. Tudo que nos separa de Deus, tudo que é diferente da condição de Deus, que é santo. Santo quer dizer puro, separado, sem pecado, no sentido da palavra atribuída a Deus. Para nós tem um sentido de separação. Quando nós nos separamos do mundo, separamos do pecado.
e nos unimos a Deus, somos santos também porque estamos unidos a Ele, mas ainda assim com a doença do pecado, a semente do pecado na nossa vida, e passa de geração em geração. Começou com Adão. De acordo com a escolha que o primeiro casal fez, eles ficaram contaminados pela doença do pecado, da rebeldia, da desobediência, a lepra do pecado. E essa doença foi passando de geração em geração até chegar a nós. Só que Jesus, assim como o primeiro Adão, ele veio para trazer o pecado, a contaminação, e ela passou para toda a humanidade. Jesus, como o segundo Adão, o último Adão, ele veio para resolver o problema do pecado. Ele falou assim: então, a partir do sacrifício que eu fiz, de entregar a minha vida, de derramar o meu sangue puro e inocente em favor de toda a humanidade, ele foi o nosso bode expiatório. Vocês conhecem a expressão bode expiatório, é o que leva a culpa. Vocês falam, o cara ali é um bode expiatório, quer dizer, o cara está levando a culpa. Jesus é o nosso bode expiatório, porque lá no Antigo Testamento havia exatamente esse animal, um bode, que era morto para representar a pessoa e levava a culpa da pessoa. Era o bode expiatório, o bode que expiava a culpa, assumia a culpa, levava a culpa. E Jesus veio para assumir a nossa culpa, levar a nossa culpa de todo o nosso pecado, de toda a semente contaminosa que está na nossa vida. E Ele levou não somente os pecados que nós já cometemos, os pecados que ainda cometemos e os pecados que ainda vamos cometer até o fim da vida. Ele já levou tudo sobre Ele, tudo. Mas é assim, exatamente assim. Se nós não queremos assim, nós não estamos valorizando o sacrifício que Jesus fez por nós. Se nós quisermos ser a nossa própria justiça, fazer a nossa própria justiça, não estamos valorizando o sacrifício de Jesus por nós, porque Ele morreu exatamente para isso. Mas pastor, eu tenho muitos pecados, será que eu não preciso fazer nada para que eu possa ser limpo desses pecados? Eu digo, nada, Jesus já fez tudo. Mas nada mesmo, pastor, nada. Jesus já fez tudo. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Crer que Jesus já levou todo o seu pecado. Jesus já nos purificou, como um leproso é purificado da lepra. Ele levou sobre si. Mas pastor, tu não sabe o que eu já fiz. Ele já perdoou. Ué, isso chama-se graça. Mas pastor, não precisa fazer nada. Fazer para merecer? Não. Agora, fazer por gratidão? Sim. Se você tem a certeza que foi perdoado de todos os pecados, como um leproso foi curado da lepra, o que nós precisamos, se nós cremos, é sermos gratos. É impossível uma pessoa crer que foi perdoada de todos os seus pecados por Jesus, que foi purificada, lavada, como um leproso é curado, que teve a sua vida transformada, que recebeu todas as suas bênçãos de Deus, de não ser grato. O que acontece com aquelas pessoas que um dia dizem